Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula e hoje nós estudaremos sobre crase, ok, pessoal? Lembrando que esse conteúdo tem no livro didático de vocês e também está lá no bloco de atividade 6, ok? Então, aqui, pessoal, nós veremos a definição sobre crase, ok? Então, o que é crase, né, pessoal? A crase é a fusão, ou seja, a junção da preposição a, exigida pela regência do verbo, ou do nome mais o artigo definido a. Os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo e o pronome demonstrativo a. Então, a crase, pessoal, ela é indicada pelo acento grave, esse acentozinho que está aí entre parênteses, ok? Então, aí, A mais A é igual a acraseado, ok? Então, condições para a ocorrência de crase. Nós temos o termo regente deve exigir a preposição a, e o termo regido tem que ser uma palavra feminina que admita o artigo a. Nós temos um exemplo aqui para poder elucidar melhor para vocês. Então, nós temos aqui, ó. Ele foi à fazenda ontem depois do almoço. Então, ele foi, ó. Ele foi a. Porque o verbo ir, ó, o verbo ir rege a preposição a. Porque quem vai a algum lugar. Então, eu tenho uma regência a. E aqui nós temos a palavra fazenda, né? Nós temos a palavra fazenda, é feminina. Então, antes dela tem que vir o artigo aí, definindo, né? Esse substantivo. Então, veja, ó, a fazenda. Então, ele foi a fazenda. Então, a junção desse a mais a dá igual o a acraseado, ok? Então, aí ele foi à fazenda ontem depois do almoço. Vamos ver o outro aqui, ó. Regrazinha básica para que aconteça a crase, né? Para você saber se há crase antes de uma palavra feminina, troque essa palavra por uma masculina. É um macetezinho para vocês utilizarem. Se antes da palavra masculina aparecer ao, use crase, né? Então, se aparecer o ao antes, então deve vir a crase. Olha o exemplo. Ela foi à feira ontem. Aí eu troco, em vez de feira, eu coloco mercado, né? Então, ó, ela foi ao mercado. Então, veja que aqui apareceu o ao. Então, esse a de feira é acraseado, é o a com a crasezinha, né? Se antes da palavra masculina aparecer apenas o a ou o o, não use crase. Os jogadores visitaram a cidade. Aí eu troco, em vez de cidade, eu coloco a palavra masculina. Os jogadores visitaram o museu. Então, perceba aqui, ó, que o museu, a cidade. Então, aqui não tem crase, porque não apareceu o ao. Só se vier o ao, ok? Vamos ver o outro aqui, ó. Casos em que ocorre, ou seja, casos em que essa crase é obrigatória. Ela é obrigatória, pessoal, nas locuções adverbiais femininas. Quais são essas locuções, né? Nós temos aí locuções adverbial de tempo, de lugar e de modo. O rapaz saiu à tarde, ó. O rapaz saiu à tarde. O rapaz chegou à noite. O rapaz saiu, né? Então, veja, ó, que é uma locução de tempo, ok? E esse a vai ser com crase. Ele foi à feira e depois à lavanderia. É uma locução adverbial de tempo, então é obrigatório usar a crase. O governador viajou às pressas, então é modo. Então veja que tem que vir a crase, né? Aqui a gente tem uma pequena observação com as locuções adverbiais femininas de instrumento. Então aí a crase já é facultativa. O que é facultativo, professora? É que eu posso colocar ou não e vai estar correto, ok? O pai saiu sem fechar a porta, a chave. O pai saiu sem fechar a porta, a chave. É a mesma coisa, porque aí indica um instrumento, ok? Vamos ver o outro, ó. Aqui nós teremos, pessoal, as locuções prepositivas, né? Então, formadas aí por a, mais uma palavra de, ok? Ó, meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de.
Então, é uma locução prepositiva. Então, aí nós temos, né, o a, uma palavra feminina, e o de. Então, é obrigatório utilizar. Ele saiu à procura de ajuda. Então, esse à procura de também é com crase. Nas locuções conjuntivas, ou seja, que locuções conjuntivas são essas? Elas são formadas por o a, pela palavra feminina e pelo que, ó. A cidade se acalma à medida que escurece. À proporção que chovia, aumentavam os buracos na rua, então utilizam a crase. Aí nós temos uma pequena observação. Nas expressões a moda de, a maneira de, a palavra principal pode ficar oculta. Então, o a poderá ficar diante de palavra masculina, como no exemplo. Usava cabelos a Luís XV, ou seja, eu usava a moda de Luís XV. Pediu bife a parmegiana, ou seja, né, a moda, a maneira de como aquilo é feito, ok? Aqui, pessoal, nós temos alguns casos também que essa crase ela é facultativa. Então, ela vai ser facultativa antes de pronomes possessivos femininos, né? Porque antes desse tipo de pronome o artigo é facultativo. Ele se refere à minha mãe ou ele se refere à minha mãe, né? Então, aí nós temos o artigozinho a, no caso da segunda, e o pronome possessivo minha. Então, no primeiro exemplo, nós temos o a com crase e no segundo sem. Pode ser utilizado das duas formas que estará correto. Antes de nomes de mulheres, eu me referi a Maria. Eu me referi a Maria, também está correto. Depois da palavra até, todos os alunos foram até a escola. Todos os alunos foram até a escola. É facultativo. Então, aí, ó, pessoal, nós vimos já onde é obrigatório, onde é facultativo e agora nós veremos onde não ocorre de jeito maneira esta crase, ok? Então, não pode ser utilizado crase, pessoal, antes de nomes masculinos. Por quê, professora? Porque nomes masculinos, pessoal, ele não admite o artigo a, ele vai admitir o artigo o, ok? Então, ele adora andar a cavalo. Então, veja que aí, no caso, né, cavalo é masculino. Então, esse a é apenas aí, né, uma preposição. Não vai ser um artigo, né? Ele prefere andar a pé. Então, pé também é masculino e aí nós temos apenas a preposição a. Antes de verbos, porque antes de verbos não aparece artigo. Assim que saíram, começaram a correr. Então, nós temos esse apenas preposição. Antes de pronomes que não admitem artigos, ó, pronomes pessoais e pronomes de tratamento, porque antes deles não se usa artigo. Ó. Todos se dirigiram a ela. Pronomes de tratamento, dirigir-me a Vossa Excelência, também não utiliza-se crase, ok? Aí nós temos uma observação, né? Os pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita, pelo fato de admitirem o artigo, admitem também a crase. Nada disse a senhora. Senhora é feminino, admite-se o artigo a. E também o pronome, a preposição a. Então, aí eu disse para vocês que o a mais a é igual a acraseado. Ok, pessoal? Antes de pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos, né? É hora de dar um basta a essa barbárie. Pode ocorrer a crase entre a preposição e os pronomes relativos a qual ou às quais. Estas são as finalidades às quais se destina o projeto. Seria aquela jovem a qual você se referia? Então, aí é uma observação. Então, como toda regra, pessoal, tem as suas exceções, ok? E aqui, né, nós temos também quando o singular aparece antes de uma palavra no plural. Ele se dirigia a pessoas estranhas. Ok, pessoal? Antes de expressões com palavras repetidas, né, nós também temos aí, ó, o tanque se encheu gota a gota. Então, é palavra repetida, não tem crase. Agora, nós temos aí, se vier especificando, né, aí vai ter aí o artigozinho e também vai ter a preposição. Eles pretendem ir a fascinante Paris. Então, veja que eu especifiquei. Eu especifiquei aí. Então, se eu especifiquei um lugar, uma cidade com um nome, então vai ter a crase. Ok, pessoal? Antes da palavra casa no sentido de lar, residência, né?
própria da pessoa, se não vier determinada, né? Então aí não tem. Agora, se vier determinada, ele pede uma crase. Voltei a casa cedo. Pronto. Aí, no caso, eu voltei a casa cedo, não determina nada. Agora, voltei à casa de meus pais. Então, eu já determinei de onde, né, era esta casa, de quem era. Então, admite o artigo a, ok? Aí, antes da palavra terra também, né, no caso aí, só se vinha especificado, ok? E aqui nós concluímos a nossa aulinha sobre crase, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.